Ai, Nutri, eu tô comendo muito carboidrato. Será que é isso que tá me engordando? Será que o carboidrato engorda? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruna Pompilho, sou nutricionista. E aqui eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre carboidratos. Hoje você vai descobrir tudo o que você precisa saber sobre os carboidratos. E fica até o final, que no final você vai saber se o carboidrato engorda ou não. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a função principal dos carboidratos. De forma bem simples, formação de energia. A gente precisa da glicose, que é a forma mais simples de carboidrato, que é o açúcar, para dar energia pra gente. No final, tudo que a gente come, depois do processo de digestão, tudo vira açúcar, tudo vira glicose, e é com isso que a gente forma ATP, que é a nossa forma de energia, o que a gente usa para sobreviver, para viver ali, pra gente ter energia não só pra gente se movimentar, mas pra energia também que o nosso corpo precisa para fazer as funções próprias dele, para o coração bater, para a gente conseguir ter essa movimentação do pulmão para respirar, para tudo no nosso corpo, tá? Para as nossas células, para tudo. Né? Quando a gente fala de carboidrato, nós temos alguns tipos de carboidrato. Isso tem muita relação com a forma química desse carboidrato, com a estrutura molecular, e isso a gente tem traduzido ali nos alimentos como os carboidratos mais simples, que tem uma digestão mais fácil, e carboidratos mais complexos, que a digestão é mais demorada, porque geralmente é mais acompanhado de fibras. O nosso corpo tem um pouquinho mais de trabalho para fazer essa digestão desse carboidrato, por isso que ele é chamado de complexo. Vou dar alguns exemplos. Alguns dos carboidratos complexos vão ser os alimentos que são mais integrais, os alimentos que vêm da terra, por exemplo, uma batata inglesa, uma batata doce, uma mandioca. E os alimentos integrais, como eu falei, as farinhas integrais, então um pão integral, uma massa mais integral, um arroz integral, tudo que vem acompanhado de fibra geralmente tem uma digestão um pouquinho mais demorada, mais complexa, tá? Os carboidratos simples são os alimentos que a gente tem uma digestão mais rápida, que geralmente a gente não tem tanta fibra e que a gente tem mais açúcar disponível. Então, o açúcar propriamente dito, os doces que a gente faz ali com açúcar, a gente tem ali também um arroz branco, as farinhas brancas, todo carboidrato que tem uma quantidade menor de fibras. Nós temos uma questão muito importante quando a gente fala de carboidratos, que quando as pessoas vão fazer exame, elas olham muito ali para a glicemia de jejum. E não é a glicemia de jejum que vai traduzir o quanto de carboidrato que você está comendo. Na verdade, a glicemia de jejum eu peço só para ter o cálculo ali do Roma-IR, para ter a hemoglobina glicada e para que a gente tenha ali. Eu gosto de olhar principalmente para insulina. Então, essa questão do exame é bem complexa da gente falar nesse vídeo, mas é algo que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer essa interpretação, quando a gente vai olhar só apenas o valor de referência, ou quando a gente tem um exame só com a glicemia de jejum que está boa. Geralmente ela é uma das últimas a se alterar ali no exame, tá? Então não confie totalmente nisso. Vamos lá então, Nutri, por que o carboidrato é tão importante para as nossas vidas? Por que tem muita nutricionista, muitos médicos que não gostam da dieta low carb? O que o carboidrato vai fazer diferente? Da gente consumir o carboidrato, consumir menos ou não consumir? Como eu falei, o carboidrato ele é a nossa principal fonte de energia. Então, quando a gente não come esse carboidrato, é o nosso cérebro, principalmente, que é o que mais depende dessa glicose para se alimentar, para que ele viva mesmo. Ele sofre muito com a falta de glicose. Então, a gente tem ali a questão da dieta cetogênica que a gente faz, que a gente alimenta nosso cérebro com os corpos cetônicos. Não sei se você já ouviu falar, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Quando a gente não tem a glicose, a gente acaba formando esses corpos cetônicos a partir da gordura, mas tudo isso depende de uma dieta adequada. Não adianta fazer uma dieta cetogênica diminuindo ali a quantidade de carboidrato, mas não aumentando a gordura, ou colocando uma gordura que não é de uma boa qualidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tá? O carboidrato ele é muito importante, como eu falei, principalmente para o nosso cérebro. Quando a gente tá com fome, geralmente a nossa glicemia tende a baixar, o nosso açúcar no sangue baixa. E a gente tem aqueles sintomas, geralmente de tremor, às vezes sente uma dor de cabeça, e aí que a gente já sabe que tá faltando energia. E o nosso cérebro, como eu falei, ele sofre muito com isso. Então é o primeiro que vai dar o sinal. A dorzinha de cabeça vem ali porque o cérebro tá pedindo energia e vem aquela fome de leão, né? Se você tem um quadro de hipoglicemia, né, de um baixo açúcar no sangue muito severo, você pode vir a desmaiar, você pode ter uma convulsão, você pode entrar em coma. Então é muito importante que não falte glicose, que não falte energia pro nosso cérebro principalmente, tá? Tanto que o nosso corpo ele acaba estocando um pouquinho dessa energia, mas de outras formas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente tem duas formas de armazenamento de energia, tá? A primeira é o nosso tecido adiposo, então o excesso de carboidrato a gente acaba transformando em gordura para armazenar. Como eu falei, por essa energia ser muito importante para o nosso corpo acaba absorvendo e transformando tudo isso em gordura para estocar, para não faltar energia, porque senão ele pensa, se faltar energia eu vou morrer. Então
Ele sempre faz isso, tá? E nós temos outras duas formas de energia que é mais rápida de ser utilizada, que é o glicogênio. Então a gente toca um pouco de glicogênio no fígado e glicogênio no músculo. Quando a gente tem um baixo açúcar no sangue, é só o nosso fígado que vai doar esse glicogênio aí pra gente usar como uma glicose, como um açúcar, para que a gente tenha energia. Do nosso músculo, não. O nosso músculo ele é um pouquinho mais egoísta, ele guarda um pouquinho desse glicogênio para ele, porque esse glicogênio seria usado ali no momento de luta e fuga. Então, quando a gente tem uma descarga de adrenalina, quando a gente toma um susto, quando a gente precisa realmente agir, ter essa questão da luta ou fuga, de sair correndo, nosso corpo precisa, nossos músculos precisam de energia para que a gente tenha energia para sair correndo e para fugir da situação de perigo. Então, nos nossos músculos a gente não tem essa utilização do glicogênio, ele fica mais estocado ali, tá? Para manutenção da nossa glicemia é mais realmente o glicogênio hepático que a gente usa, tá bom? O glicogênio do fígado, essa glicose estocada ali do fígado, que a gente vai usar para fazer essa manutenção. Então, quando a gente fala, né, no meio de academia, coisas do tipo, eu tô com estoque de glicogênio cheio, porque a pessoa às vezes saiu num final de semana, comeu bastante carboidrato, e aí a gente tem ali um estoque mais completo, que vai ser utilizado geralmente aí durante essa prática de exercício físico, numa academia, enfim. Antes de continuar, para falar um pouquinho sobre glúten, para falar quanto de carboidrato que a gente consumir por dia, para falar um pouquinho sobre mais das dietas do carboidrato, curte esse vídeo, comenta a sua dúvida. Como eu tô começando aqui, é bem interessante que vocês comentem bastante, curtam, que assim eu consigo ajudar vocês, né, que é o intuito desse canal, e também alcançar mais pessoas aqui com esse conteúdo, então vai ajudar bastante. Vamos lá, Nutri. E o glúten da massa do carboidrato, né? Isso faz mal para todo mundo, não faz? Gente, o que a gente precisa entender é que tudo na nutrição a gente vai responder com um depende. Depende da pessoa, é tudo muito individual. Então o glúten ele pode fazer mal como pode não fazer. Tem pessoas que têm a doença celíaca, que aí já é um nível muito maior dessa intolerância ao glúten, que é realmente a pessoa ela tem um problema intestinal muito grande com o consumo desse glúten, ela pode ficar desnutrida e ter vários problemas por conta disso. E tem as pessoas que têm a intolerância a esse glúten, que aí é aquela pessoa que come e vai ter alguns sintomas mais leves, vai ter uma distensão, vai ter gases, às vezes vai ficar mais constipada, vai ter um quadro de diarreia, vai ter dor de cabeça, vai ter urticária, né, alergia na pele. Então, são diversos sintomas que a pessoa pode ter. A gente consegue detectar em exame, mas eu costumo falar que a clínica é soberana. Então, quando a gente tem aí sintomas relacionados ao consumo desse glúten, e é algo que a gente faz mais detalhado ali no consultório de forma individual, pra gente detectar se a pessoa realmente tem essa intolerância ao glúten, aí a pessoa sabe que ela tem e ela modera o consumo, tenta evitar no dia a dia para não sentir esses sintomas. Se a pessoa tiver um problema com glúten, aí é algo que pode fazer mal para ela. Se a pessoa não tiver, não tem problema nenhum. O glúten é uma proteína, ele age ali nas massas para dar elasticidade da massa. Então, tanto que se você já consumiu algum alimento sem glúten, que é geralmente a base de farinha de arroz, algo do tipo, você vai ver que é uma massa que esfarela um pouquinho mais, né? Então, o glúten tem essa função. Se você suspeita que você tem essa intolerância ao glúten, mesmo que seja leve ou muito forte, enfim, você pode passar no médico. Você pode fazer esse teste em casa aí de evitar o glúten por alguns dias, e aí depois você faz essa reintrodução de forma gradual. Tem pessoas que sentem um maior desconforto com certos alimentos, então, por exemplo, um pão francês é algo que costuma dar bastante sintomas nas pessoas que têm essa leve intolerância ao glúten, e já um pão integral não sempre, mas isso depende muito, então é tudo à base de teste. Vamos lá, Nutri, quanto de carboidrato então que eu tenho que consumir? Isso é algo muito individual também, tá? Depende. Mas a gente tem uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de se consumir ali de 45% a 65% da dieta de carboidratos. É bastante coisa, justamente porque o carboidrato é muito importante, ele ajuda na formação de energia, é o que a gente precisa para sobreviver. Mas 65% ali geralmente dá um pezinho em atletas, pessoas que realmente têm uma necessidade muito maior de carboidrato. 45% da dieta de carboidrato é uma boa quantia. Tudo que é abaixo disso é uma dieta low carb. Então a gente tem alguns tipos de low carb. Então a gente tem a Very Low Carb Diet, que é uma low carb que tem uma restrição ainda maior, que é menos de 25% de carboidratos da dieta. E a gente tem a low carb moderada, que é de 25% a 45% da dieta de carboidrato. Eu geralmente costumo trabalhar mais com essa low carb moderada ali no consultório, dependendo do paciente, ou não, tá? Geralmente eu gosto de ficar ali entre 35% e 50% de carboidrato, mas como eu falei, tudo depende. E não é só o carboidrato que vai importar ali na dieta, tem os outros macronutrientes. A gente tem também a dieta cetogênica, então a dieta cetogênica ela fica ali em torno de 5, 10, no máximo 15% de carboidrato ali da dieta. Então é uma quantidade bem pequenininha ali de carboidrato que a gente tem, só pra
Na verdade, esse carboidrato, a gente não vai ter uma fonte expressiva de carboidrato ali nessa dieta quando a gente fala de uma dieta cetogênica. É só o carboidrato natural dos alimentos que tem muito pouco carboidrato, só para tem essa pequena quantidade. Dieta cetogênica não é ficar comendo bacon, não é ficar comendo vários desses alimentos que são cheios de gordura saturada. A gente precisa de uma dieta limpa, porque senão você só vai estar inflamando o seu corpo com gorduras de má qualidade. E tem pessoas também que acabam fazendo a dieta cetogênica, só diminuem o carboidrato e não aumentam suficientemente a gordura. Você não vai entrar em cetose, e aí você não vai ter uma boa formação de energia, você vai ficar com aqueles sintomas infernais pra sempre ali, você vai ter dor de cabeça sempre, vai se sentir fraca sempre, vai ficar com um humor péssimo. Então a gente precisa de uma boa quantidade de gordura, a gente tá substituindo aí o substrato de energia. Então ao invés do açúcar, a gente tá colocando a gordura. Então a gente precisa fazer essa modificação. E a proteína ali vem numa quantidade moderada, tá? Então essa é a dieta cetogênica. E aí a gente tem as individualidades. Se a pessoa vai querer emagrecer, a gente precisa do déficit calórico. Não adianta fazer uma cetogênica com uma quantidade maior de calorias que a pessoa usa que a pessoa gasta de energia ali, que a pessoa não vai emagrecer também, né? Geralmente as pessoas usam a dieta cetogênica como uma dieta de emagrecimento, mas precisa também do déficit calórico. Ela é uma estratégia, assim como um jejum, assim como uma dieta apenas de déficit calórico, uma dieta do Mediterrâneo, uma dieta plant-based. Então a gente tem todas essas modificações. A gente precisa do déficit calórico ali de lei pra gente ter esse emagrecimento, tá? Então não adianta fazer essas dietas sem o déficit calórico. E elas precisam ser muito bem feitas, tá bom? Então fica a dica aí. Quando a gente fala de carboidrato, dieta de emagrecimento, dietas baixas em carboidrato, a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente abaixa o carboidrato da nossa dieta, isso é um estresse para o nosso corpo, o nosso cérebro fica super estressado, a gente tem aumento de cortisol, e isso faz com que a gente sinta muitas vezes mais fome e faz com que a gente fique com um humor pior mesmo. Então, como eu falei da cetogênica, a cetogênica costuma deixar um mau humor ali nos primeiros dias, primeiros 3 dias até fazer essa cetose, mas quando a gente faz dieta low carb também, o estresse costuma realmente aparecer. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso também. E a gente precisa também tomar muito cuidado com a privação de sono quando a gente fala de dietas para emagrecimento, porque quando a gente tem uma privação de sono, quando a gente não dorme bem, não tem uma boa qualidade de sono, a gente acaba que, além de fazer mais catabolismo muscular, a gente fica com glicemia mais alta ali no sangue. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. É sempre muito importante em dietas de emagrecimento cuidar, fazer esse manejo do estresse e cuidar do sono, ter uma boa qualidade de sono. E agora a melhor parte do vídeo, uma parte bem prática aqui para vocês conseguirem lidar um pouquinho melhor com o carboidrato, é a questão do índice glicêmico. Não precisa conhecer por esse nome, é mais pela velocidade de digestão. Então, como eu falei, a gente tem alguns tipos de carboidrato. Alguns carboidratos que têm uma digestão mais rápida e outros que têm uma digestão mais lenta. O que a gente precisa fazer? A gente tem que evitar totalmente os alimentos que têm uma digestão rápida, um arroz branco, um pão, um doce? Não necessariamente. Mas a gente precisa cuidar do contexto todo do consumo desse alimento, da refeição que a gente está fazendo com aquele alimento. Se a gente vai comer ali, por exemplo, a gente vai comer ali um pão francês. Não recomendo consumir esse pão francês ali só com uma manteiguinha, só com requeijão, sempre coloca alguma fonte de proteína junto. Por quê? Vamos lá, se você tá de estômago vazio, você vai comer um pão francês, ele tem uma digestão rápida. Então, por não ficar muito tempo no seu estômago, você vai sentir fome rápido, ele não vai dar saciedade. Quanto mais rápida a velocidade de digestão desse carboidrato, maior é o pico de açúcar no sangue. Então, quando a gente tem um pico de açúcar no sangue, a gente tem o nosso corpo ali meio que desesperado para tirar esse excesso de açúcar do sangue e guardar para dentro das células, porque muito açúcar no nosso sangue pode ser muito prejudicial para a nossa saúde, é quase tóxico. Então a gente precisa cuidar disso. E aí, isso a longo prazo pode vir a desenvolver ali uma resistência à insulina, que é o hormônio que guarda o carboidrato para dentro das células, então ela para de funcionar da melhor forma, e com isso a gente tem um aumento da insulina no sangue, e se isso continua acontecendo a longo prazo, pode vir a desenvolver uma diabetes. Não tô demonizando o pãozinho, tá? É só a gente colocar ele de uma forma mais estratégica. O que a gente pode fazer? Quando a gente tem algum alimento, pode ser um pãozinho, pode ser um arroz branco ou um docinho, algum alimento que é um carboidrato mais simples, que vai ter uma digestão mais rápida, a gente deve pegar esse alimento e consumir uma refeição junto com ele, algum outro nutriente que vai trazer essa digestão um pouquinho mais complexa. Então uma proteína, uma gordura boa, ou alguma fonte de fibra que tenha bastante fibra ali, porque também se não for pouca quantidade de fibra não vai adiantar muito. Eu sempre gosto de colocar proteína junto, porque a proteína ela dá bastante saciedade. E ela tem uma digestão bem complexa também. Então é algo que geralmente junta muito bem. Então vai comer um pãozinho? Come um pão com ovo, come um pão com queijo,
Coloca alguma proteína junto aí com esse pão para que a gente tenha uma digestão mais demorada, vai te dar mais saciedade, vai ter um pico de açúcar no sangue, mas em vez de ser um pico aqui, vai ser um pico menorzinho. E a gente consegue lidar melhor com isso, né? A gente consegue aproveitar melhor esse carboidrato como uma fonte de energia e não transformar tudo isso em gordura logo de cara, tá? Mesma coisa com doces. Qual que é o melhor momento para você consumir doces no seu dia a dia, então, pensando nesse ponto? Como uma sobremesa de uma refeição principal, de um almoço, de um jantar. Então é bem interessante você colocar o doce, claro, sempre em pequenas quantidades, não dá pra gente exagerar, porque também senão a gente vai ter uma grande quantidade de açúcar entrando e vai causar mal, e a gente vai ter um excesso de açúcar no sangue, a gente vai ter ali um aumento da quantidade de calorias consumidas, e isso vai fazer com que você engorde. Então sempre em pequena quantidade, come com bastante consciência, com bastante atenção, aproveita bastante, pequena quantidade depois de refeição. Então depois de um almoço, depois de um jantar, como uma forma de sobremesa mesmo. Se você tem vontade de comer carboidrato ali no final da tarde, faz um lanchinho da tarde mais completo e aí come seu docinho depois, tá? Essa vontade de comer doce no final da tarde é porque a gente tem um aumento da produção de... Na verdade, a gente começa a fazer uma conversão do nosso triptofano para serotonina, para depois se converter em melatonina, que é o hormônio do sono. Quando a gente tem essa conversão do triptofano em serotonina, o triptofano ele é muito responsável pela sensação de relaxamento, ele é muito bom para ansiedade, inclusive. E aí a gente tem uma diminuição desse triptofano, que ele se converte nessa serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que vai trazer mais sensação de prazer e de bem-estar, e aí ela reduz também para a produção de melatonina. Então a gente fica com a sensação de relaxamento, de prazer e de bem-estar mais baixos. Então muitas vezes é por isso que a gente sente essa necessidade de comer um doce ali no final da tarde, para dar um prazer ali pra gente, para dar um pico de dopamina, que vai trazer ali essa sensação de prazer e de bem-estar também, tá? Vai ativar nosso ciclo de recompensa. Geralmente também a gente tem vários alimentos doces, por exemplo, um cacau, que vem no chocolate. A gente tem também na aveia, no mel, na banana. Os alimentos que são fontes de carboidrato, eles são ricos em triptofano, então quando a gente consome também, a gente consegue ter uma melhor conversão e melhorar também a sensação de prazer e de bem-estar, não só da forma sensorial, emocional, mas também da forma bioquímica ali, tá? Então é bem interessante a gente, às vezes, colocar uma fonte de carboidrato nesse período da tarde para suprir um pouquinho dessa necessidade. Então, Nutri, o carboidrato engorda ou não? Bom, como eu falei aqui nesse vídeo, depende, né? Então a gente precisa ter uma quantidade ideal de carboidratos e da dieta também, né? De todos os alimentos, na verdade. Não vai ser só um nutriente específico que vai te engordar. Como eu falei, pra gente ter emagrecimento, a gente precisa se manter no déficit calórico. Então, seja reduzindo um pouco do carboidrato, seja reduzindo um pouco da gordura. Não precisa reduzir proteína, tá? Mas a gente precisa estar nesse déficit calórico. Depende ali do macronutriente que a gente vai reduzir. Se você está consumindo carboidrato em excesso, pode ser que você esteja consumindo mais energia do que você precisa. Isso vai fazer com que você engorde. Se você estiver consumindo mais gordura, uma quantidade grande de gordura, é mais energia do que você precisa. Pode ser que você engorde. Então, tudo depende da quantidade que você está consumindo, tá? Então, o carboidrato pode engordar, como pode não ser ele que vai fazer você engordar. Pode ser o conjunto de tudo. Às vezes você passa um pouquinho do carboidrato, passa um pouquinho da gordura, e isso faz com que você guarde mais energia aí no seu corpo como forma de gordura, tá? Tá bom, Nutri, você falou bastante sobre o carboidrato, mas e agora? E a proteína? Qual que é o papel dela nisso tudo? Isso é um tema para um próximo vídeo. Então, se você gostou, como eu falei, curte, se inscreva aqui no meu canal, me segue no Instagram, que vou trazer bastante conteúdo aqui pra vocês. Eu gosto de trazer conteúdo bem explicado, mas de uma forma simples, de uma forma prática, e que vocês consigam usar essas dicas no seu dia a dia, né? Muitas vezes, se a pessoa vai só no nutricionista, eu faço muito isso com meus pacientes, né? Eu explico bastante sobre os alimentos, sobre as estratégias que a gente vai usar. Porque se a gente só vai no nutricionista e fica seguindo só o papel que tem ali, quando você parar de ir no nutricionista, você vai ficar perdido. Então você precisa entender o porquê disso tudo. E as pessoas que não têm oportunidade de passar com uma nutricionista, é legal estudar um pouquinho mais sobre alimentação, conhecer um pouquinho mais, para ter essa autonomia de lidar melhor com os alimentos aí no seu dia a dia. Essa que é a chave do emagrecimento, então por isso que eu estou trazendo esses vídeos para vocês. Então se você gostou, curte, se inscreva no canal e não deixe de me acompanhar aqui. Um beijo!